A liberdade que atua no amor. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus. E hoje nós damos sequência à nossa série a respeito da carta aos Gálatas. Nesse momento da série, nós estamos estudando o livro Paulo, Vida e Pensamento, do teólogo luterano Udo Schnelli. E nesse vídeo nós vamos ler da página 371 até a página 373, num subtópico que inclusive tem o mesmo título do vídeo, né? A liberdade que age no amor. Então, sem mais delongas, vamos lá fazer como a gente sempre faz, ler o pensamento do Udo Schnelli e ir comentando, tá bom? E aí ele escreve o seguinte: a parte ética central da carta aos Gálatas inicia-se com uma afirmativa fundamental. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei firmes nela, portanto, e não vos deixeis submeter de novo ao jugo da escravidão. De fato, um texto extraordinário, Gálatas 5, verso 1. Aí ele continua dizendo assim: a nova existência dos crentes, fundada no evento Cristo, dedicada no batismo e a ser realizada na força do Espírito, exclui uma submissão a outros poderes. Ou seja, se você é submisso a Cristo, você não pode rivalizar essa submissão a nada que concorra com Cristo, conquanto isso possa parecer algo importante para você, tá? Então, Cristo é o único Senhor. Esse é o ponto aqui do pensamento de Paulo, né? Ilustrado aqui nas afirmações do Udo Schnelli. Aí o Udo Schnelli continua. Os cristãos já servem ao único Kyrios, ou seja, o único Senhor, Jesus Cristo, que lhes dá liberdade. A existência cristã é, segundo sua natureza, um existir em liberdade, de modo que o decisivo para os Gálatas é agora não perverter esta liberdade dada em seu contrário e perdê-la pela observância da Torá, mas moldá-la positivamente no amor. Conforme eu tenho explicado aqui dentro dessa série, o que a gente está fazendo aqui é expondo o pensamento dos teólogos das diferentes tradições cristãs a respeito da carta aos Gálatas e não necessariamente endossando essas visões. Seja como for, dentro da visão do Udo Schnelli, o cristão ele precisa ficar em guarda de não substituir o seu relacionamento com Cristo com um relacionamento com a lei, com a Torá. Como se a sua relação com Cristo não fosse suficiente e precisasse ser melhorada através da Torá, e de maneira que, na verdade, a relação do cristão com a Torá se torna um alvo mais importante do que a relação com Cristo. Ok, é como assim, estar em Cristo é só o começo da história. Aí você precisa melhorar. E como que é melhorar? É, além de estar em Cristo, cumprir a Torá. Nesse caso, a Torá está acima de Cristo. Você não pode colocar a Torá acima de Cristo. E você não pode perverter a sua liberdade dada em Cristo no contrário da liberdade, que seria a escravidão, né? Que seria perder a liberdade pela observância da Torá. Eu acredito que esse conceito não é correto, tá bom? Essa forma de colocar as coisas não é correta, porque inclusive ela implicaria que obedecer à Torá é uma escravidão. E aí você tem problemas graves, conquanto essa retórica seja sedutora e faça muito sentido para muita gente, tá bom? Mas aí você teria na lei de Deus, na própria Torá, o veículo da escravidão, do mal, do pecado, do erro, como se a estas coisas a Torá conduzisse como que por desígnio, né? Ou seja, a Torá tivesse por objetivo te conduzir ao pecado, te conduzir ao engano, te conduzir às trevas, te conduzir à escravidão. E agora Cristo vem te libertar dessa escravidão, dessas trevas, desse mal que é a Torá, né? Ou que é o resultado de você seguir a Torá. Eu não creio dessa forma, não acho esse um pensamento correto,
Mas estamos aqui analisando o pensamento do teólogo luterano Udo Schnelli. Aí ele continua dizendo assim: a liberdade corresponde unicamente a uma atuação que se sabe conduzida pelo Espírito. Uma orientação pela Torá significa, neste contexto, nada mais do que uma perversão da liberdade do espírito em falta de liberdade da carne. Por exemplo, um pouco da falha que eu encontro nesse tipo de raciocínio é: por que o espírito não poderia te conduzir a obedecer à Torá? Porque se a liberdade está fundada na direção do espírito sobre a sua vida, então, ou seja, a gente é livre por quê? Porque o espírito nos conduz, mas o espírito não pode nos conduzir na obediência da Torá. Esse é um pouco, né, do problema aí, da ironia e da contradição naquilo que entendo no pensamento do Schnelli. Mas claro, se você puder estabelecer uma dicotomia entre ou você é seguido ou você é guiado pelo Espírito ou pela Torá, aí tudo bem, aí eu concordo que o Espírito tem primazia em relação à Torá. Mas uma vez que a Torá ela é fruto da inspiração do próprio Espírito, o Espírito que vai te conduzir à liberdade não vai te conduzir para transgredir a Torá, por exemplo, nesse caso, certo? E aí precisa tomar um pouco de cuidado com essas implicações. E naturalmente, mais cedo ou mais tarde, os cristãos vão concordar que há aspectos da Torá que são superados no cristianismo e há aspectos da Torá que não são superados no cristianismo. Também tem que se fazer essa distinção. E aí a gente pode pensar nas divisões clássicas da lei civil, lei cerimonial, leis dietéticas, ou lei moral, ou coisas do tipo, para tentar definir o que permanece e o que não permanece na nova aliança em função da Torá. Mas tem que tomar um pouco de cuidado com essa retórica, porque no afã, talvez, de conduzir as pessoas ao entendimento de que a direção do Espírito sobre a nossa vida supera a direção da mera Torá, para não passar a impressão que o Espírito vai nos conduzir a transgredir a Torá e de boa, especialmente nos aspectos que seriam as leis morais presentes dentro da Torá. Então o Espírito vai te conduzir a não amar o próximo como a si mesmo, que é um mandamento da Torá em Levítico 19. O Espírito vai te conduzir a não obedecer os 10 mandamentos que estão presentes na Torá em Êxodo 20. Começa a ficar um pouco complicado, mais cedo ou mais tarde, esse tipo de perspectiva, tá bom? Aí ele continua dizendo assim: o amor como caracterização central do conteúdo da liberdade, adquirida por Cristo, obriga os Gálatas a uma conduta que já não se orienta na carne, mas no Espírito. Esse é um outro ponto. Se o Espírito e Cristo conduzem as pessoas ao amor, lembra que a Torá também preconiza o amor. Não pode haver uma real dicotomia, uma real divergência, um real antagonismo entre a vontade de Deus mediante o Espírito, mediante Cristo e a própria Torá, tá bom? Mas claro, aí você precisa se orientar pela carne, aliás, você precisa se orientar pelo Espírito e não pela carne. Aí talvez a gente poderia fazer uma distinção interessante entre o entendimento carnal da Torá e o entendimento espiritual da Torá. Se você não tem o entendimento espiritual da Torá e tenta obedecer a Torá pela carne, isso pode conduzir a todo tipo de confusão, hipocrisia, legalismo, equívoco, erros e tudo mais. Isso dá para concordar. E nesse aspecto você pode fazer uma distinção, mas não é entre a Torá e o Espírito. É entre uma postura carnal em relação à Torá versus uma postura espiritual em relação à Torá. E eu estou corrigindo bastante o pensamento do Schnelli na minha perspectiva aqui, só para não passar uma impressão aí para vocês que eu concordo com ele, tá? Beleza, aí ele continua assim. O par de opostos sarx versus pneuma, ou seja, carne versus espírito, aparece em Paulo não como um dualismo metafísico, mas como um dualismo histórico. Já que não há uma existência humana fora da carne, e já que a atuação de Deus no ser humano se realiza na carne, a carne aparece então como o lugar onde o ser humano permanece obstinadamente, em sua egocentridade ou pela força do espírito, aceita ser colocado a serviço de Deus. O ser humano não vive jamais a partir de si mesmo, pois se encontra sempre já em uma esfera que o qualifica. Existe somente uma vida segundo a carne ou uma vida conforme o espírito. Então ele está dizendo que a dicotomia entre carne e espírito não é como uma dicotomia entre alma imortal e material e corpo carnal, mortal, físico. Não. O ser humano sempre é carnal, ele sempre está na carne, ok? Mas ele pode estar na carne segundo a carne, andando segundo a carne, ou ele pode estar na carne sendo guiado pelo espírito conforme o espírito. Ou seja, você tem que ter uma vida.
Essa vida humana, ela sempre é corpórea, ela sempre está aqui na carne, mas ela pode, na carne, fazer o bem ou fazer o mal, ela pode ser guiada pela carne ou pelo espírito, ela pode ser guiada pelos instintos baixos, pelos pecados, pelas paixões, ou pelos princípios mais elevados do amor, da justiça, da fé e coisas do tipo, tá bom? Aí ele continua. Paulo usa uma formulação clássica da dimensão ética da nova realidade dos batizados. Em Gálatas 5, verso 25. Se vivemos pelo Espírito pautemos também nossa conduta. Dessa maneira, o Espírito é o fundamento e a norma da existência e atuação cristãs. Ele cria o novo ser do cristão e, ao mesmo tempo, opera a sustentação do seu ser. Ou seja, se o Espírito está em atuação na sua vida, você deve se deixar conduzir pelo Espírito. Ou seja, o Espírito não é algo simplesmente que transforma de pagão em cristão, ou de um judeu legalista em um cristão que crê em Cristo e coisas do tipo. Mas não só nesse ponto de inflexão e mudança o Espírito atua, mas sustentando a própria vida posterior daquele que passou por essa transformação, sustentando o cristão como cristão, para que ele não venha a deixar de ser guiado pelo Espírito e voltar a ser guiado pelos rudimentos do mundo, pela carne, pelo pecado, por uma postura legalista e perfeccionista e carnal em relação à própria Torá e etc., né? E isso é bem interessante, tá? E aí o Duchinelli continua. O Espírito ocupa a natureza e a vontade do cristão com todo o seu poder. Assim os cristãos entraram na nova vida determinada pelo Espírito e agora devem se deixar conduzir pelo Espírito. Ao mesmo tempo fica claro, não há uma nova conduta sem uma nova atuação. O Espírito que se dá abundantemente deve ser apropriado no amor, exatamente porque o Espírito integra a pessoa crente e batizada na esfera de Deus, no âmbito da comunidade. Esta pessoa já não se encontra no vácuo de um espaço sem domínio, mas está sob as exigências da nova obediência possibilitada pelo Espírito. Inclusive, mais uma vez aqui demonstra por que eu entendo que a dicotomia lei e graça e coisas do tipo, ela pode ser perigosa, porque veja, o que o Espírito traz é as exigências e as possibilidades de uma nova obediência. Não a necessidade de, aliás, não a possibilidade de não se obedecer porque eu sou guiado pelo Espírito, né? Pelo menos aos aspectos que permanecem daquilo que é a lei de Deus e a Torá lá do Antigo Testamento, especialmente falando dos 5 livros de Moisés, né, que compõem a Torá. Aí ele continua. Como consequência lógica disso, Paulo pode designar as características da nova vida como fruto do Espírito, ou seja, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fé. O caminhar segundo o Espírito separa dos desejos da carne e encontra sua meta no amor, na qual também a lei Torá está cumprida. E aí é o ponto. A Torá é cumprida no amor, não é o amor a chave para poder descumprir impunemente a Torá. E aí ele diz, Deus já não se aproxima do lado de fora, com as exigências das pessoas que vivem no campo da atuação do Espírito. A novidade realiza-se na novidade do Espírito. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui é que a concessão do Espírito Santo em função da fé em Cristo, ela transforma a atuação de Deus na vida do ser humano. Antes dessa atuação do Espírito no Evangelho, Deus ele fala como que de fora, através da Torá. Faça isso, não faça aquilo, faça isso, não faça aquilo, em 1 milhão de situações e etc e tal. Agora, na fé em Cristo, o Espírito Santo entra de dentro e demonstra a partir de dentro que seguir a Torá verdadeiramente é seguir nesse caminho do amor, da alegria, da paz, da paciência e etc e tal. Ou seja, a coisa ela vai de dentro para fora, não só de fora para dentro. Agora Deus está dentro de você e naturalmente para isso ele vai manifestar os frutos dele, da presença dele em você. Não porque você tem externamente um conjunto de regras que rege a sua vida, mas porque você tem um espírito dentro de você que conduz a sua vida. É diferente. E aí o último parágrafo dessa sessão diz assim: como pessoas conduzidas por Deus, os Gálatas já se decidiram em favor de um caminho de vida. Paulo os convoca insistentemente a não abandonar esse caminho da liberdade, para voltar à antiga escravidão. Para o apóstolo, o espaço da liberdade abre-se somente num compromisso com Deus, onde ele encontra a si mesmo, torna-se o próximo dos outros e aprende a respeitar a criação como uma dádiva.
A liberdade é exclusivamente um atributo de Deus, que ele dá àquelas pessoas que se comprometem com ele e se orientam por sua vontade. Somente Deus arranca o ser humano, pela força do Espírito, do âmbito do poder do pecado, e dessa forma capacita-o para fazer o bem. É muita coisa interessante, né? Ou seja, os Gálatas já tinham escolhido o caminho de Cristo, mas Paulo precisava puxar a orelha deles para que eles não abandonassem esse caminho, que inclusive demonstra de forma prática que Paulo cria na possibilidade da apostasia. E só existe liberdade real em Deus, que Deus dá liberdade real para quem está em Cristo, não para quem não está em Cristo, né? E é assim porque a gente é livre que a gente pode fazer o bem, mas a gente só é livre porque a gente tem o Espírito em nós. Sem o Espírito a gente é escravo do mal e a gente não pode fazer o bem, tá bom? Beleza? Então é isso. Faltam ainda 2 vídeos para a gente terminar aqui a leitura do Schnelli, e aí depois que a gente terminar essa sessão de teologia de Gálatas na percepção luterana, aí a gente vai avançar para a nova perspectiva sobre Paulo, estudando um pouquinho do James Dunn, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço.